E aí, pessoal, dessa vez o bate-papo vai ser sobre mídia paga, Google, ChatGPT, GEO, e para isso eu trouxe aqui novamente o pessoal da Máquina, sejam muito bem-vindos novamente, Gabriel, fundador da Máquina, e Mike, especialista em Growth. Muito bem-vindos, pessoal. Bom, pessoal, e para começar o papo, o gestor de tráfego, ele vai acabar? Acho que a importância, né, do gestor de tráfego, eu gosto de chamar de mídia, né? Geralmente eu falo que gestor de tráfego é CET. O profissional de mídia paga, com a evolução dos algoritmos, a galera acha que é só subir ali aquele conteúdo e deixar que a plataforma faça tudo. Só que não a AI, principalmente ela trouxe alguns pontos bons, que ela elevou a régua. Então você tá vendo que tudo ficou mais fácil, ela tirou um pouquinho mais as barreiras de entrada, mas ao mesmo tempo você tem menos controle, você tá delargando uma função importante. E tem um conflito de interesse ali, porque o que o Google quer e o que o Meta quer é diferente do que a sua empresa quer. Então, se você deixar tudo na mão do algoritmo, ele pode, de fato, gerar um monte de contato, né, um monte de impressões, um monte de volume de pessoas chegando, mas não necessariamente as pessoas vão ser boas. Então, assim, hoje, para você, principalmente na parte de segmentação, né, que antigamente boa parte, né, do profissional de mídia era encontrar as pessoas certas. Então, putz, eu vou escolher uma idade, uma região, quais são os interesses dessa pessoa, etc. Então, hoje tem muito dessa facilidade, e aí o algoritmo até consegue encontrar essas pessoas, mas se não tiver alguém para devolver quais dessas pessoas, qual desse percentual de fato virou um cliente, virou pelo menos um cliente qualificado, virou um cliente, o algoritmo ele vai ser treinado de forma errada e ele vai cada vez trazer clientes piores. Então não é simplesmente delargar essa função. Ou seja, que o pessoal tá falando aí que o algoritmo hoje em dia faz tudo, que o gestor de tráfego, enfim, tá acabando, é balela, porque se você deixar o algoritmo como o seu gestor de tráfego, a chance é de piorar todos os seus índices, né? Exatamente. Eu acredito que gestor de tráfego não que vai acabar. Não vai acabar. Mas aquele que só aperta botão. Então, aquele cara que ele só aperta ali o botão para subir aquela campanha, ou só sobe campanha, né, aí nas plataformas de tráfego, sim. Porque hoje você precisa, além de, né, você ter a IA ao seu lado, você precisa conseguir trabalhar com a IA. Então, assim, é você saber o momento de você intervir, é o momento de você. Você pode rodar, né? Tem diversas campanhas, a gente pode falar sobre Performance Max, a gente pode falar de outras campanhas que a gente acaba deixando realmente ali o algoritmo trabalhar, mas se você, né, em determinado momento, não parar para analisar, criar uma estratégia sobre aquilo e dar sequência naquela campanha, realmente a gente volta para aquela questão, vai acabar. Então, ou você é um gestor de tráfego que você está dentro ali, trabalhando com IA, está conseguindo resolver os problemas junto, né, ali com a IA nesse momento, ou você é só aquele que só sobe campanha, só coloca ali nas plataformas, realmente. Aí eu acho que esse sim, esse vai acabar. Eu acho que um ponto, até quando você vai subir uma campanha, todas as informações que vêm por padrão, todas as opções que vêm por padrão, elas são para piorar o seu resultado. E a partir do momento, agora a galera tá criando os agentes, deixa o agente subir. Então ele fala assim: sobe para mim uma campanha de Google sobre o tema tal. Ele vai subir. Só que ele vai subir com tudo que é de pior ativado. Então, assim, se de fato você é uma pessoa que não olha aquilo que tá funcionando ou não, realmente tem um agente ali que vai te substituir. Agora, se você olha no detalhe, você vê qual canal que tá performando, qual o criativo que tá performando e por quê. Qual dele virou qualificado, qual dele gerou reunião, virou cliente pagante. Essa função não vai perder e ele deixa ser uma função que ele não conversa com o time comercial, por exemplo, e ele passa a ter que ter muito mais contato depois que aquele lead ou que aquele contato entra, né? No caso de um e-commerce, que, por exemplo, que não tem ali essa função do lead, ele entender, por exemplo, beleza, quais produtos estão funcionando melhor, então, de repente, posso pegar esse produto e jogar para minha home. Ele não está na minha home, ele está vendendo bem, eu posso colocar ele em primeiro lugar, eu posso fazer uma oferta de bundle, né, de pacote, o que eu consigo fazer para melhorar isso? Então, não é só eu acho que isso, essa parte operacional, de fato, ela tende a reduzir, e tanto o Google quanto o Meta estão diminuindo nossos controles e colocando mais AIs, mas pelo menos hoje, o cenário que, na maioria dos casos, essas AIs elas mais pioram o seu resultado do que ajudam. Perfeito. Agora eu quero saber de vocês se é verdade ou mito. CPL barato. Verdade ou mito? Eu acho que sobre você
Quer falar essa? Posso falar sobre CPL barato? Eu acho que antigamente tinha um olhar muito grande para isso. A gente só olhava o valor ali em relação ao que eu estava pagando, o que eu estava investindo, porque eu acho que o foco era outro também. Eu acho que muitas das vezes, quando, na verdade, depende do foco. Porque se você está buscando, eu quero visualizações, eu quero engajamento, eu quero, né, ter visibilidade, você olhar para o CPL, ele faz sentido esse custo ali que você não, né, você tá adquirindo para conseguir visualizar, para ter ali o, né, a sua métrica em Uhum. si da sua empresa. Mas se a gente está falando sobre um produto, sobre uma venda de algo, então assim, eu estou vendendo, eu tenho um sistema, eu estou vendendo um produto. A gente precisa olhar esse custo por lead como uma forma de o que esse lead está me gerando? Eu consegui alcançar esse lead, mas ele me gerou venda? O que que ele está me gerando? Ele está me gerando somente custo? Então, assim, é o CPL, eu estou adquirindo um lead. E aí eu estou pagando um valor barato para ele se ele não é qualificado. Faz sentido para minha empresa? Não faz. Então, eu acho que principalmente essa questão de você olhar para esse dado e entender se o valor que você paga hoje, ele gira, ele, né, a questão de você realmente ter um retorno do que você investiu, ele acontece ou não? Se ele acontece, você não vai ficar focando só pagar em barato, porque se você pagar o custo por lead barato, você pode ter um lead que não faz sentido para sua empresa. Uhum. Então, eu acho que é muito mais o foco da sua empresa, mas pensando, eu acho, no mercado atualmente, eu acho que é olhar para esse custo por lead como um investimento de que vai me gerar retorno, ou seja, vai me gerar venda. Perfeito. A gente vê o nosso exemplo com vocês, né? Para quem não sabe, nós somos clientes da máquina e vira e mexe a gente sempre conversa, não por IA, né? A gente sempre conversa a gente, ó, esse vídeo aqui fez sentido, tal. O Gabriel, o Alan, eles chegam pra gente e falam, ó, desses vídeos aqui, qual fez sentido, qual não fez, porque, como você falou, às vezes o lead que chega não importa pra gente. Então, às vezes é um custo que, poxa, gastei tanto com esse aqui, se eu gastasse um pouquinho mais, viria um cara muito mais interessante, né? Agora, vamos brincar um pouquinho sobre tendência. É muito comum o pessoal falar, dá um Google que você acha. Talvez agora as coisas mudem um pouco, as pessoas falam, manda um chat GPT aí e tudo mais, que você acha. Em tudo que vocês estão vendo, nessa mudança do mercado, com a chegada dessas novas IAs, que muitas pessoas aderiram ao uso de forma muito rápida, principalmente ChatGPT. Vocês acham que vai ter uma dominância muito grande, ou ainda assim do Google Ads, né, do Google? Ou vocês acham que o ChatGPT, outras ferramentas de GEO, vocês acham que elas vão tomar o lugar do Google? Vocês acham que vai ser meio que equiparado? Como vocês estão vendo esse movimento do mercado atual? É, é inegável que existe uma pulverização. Então, se você for pegar de alguns anos para trás, era basicamente, vamos dizer, 95% do Google e você tinha um 5% de Bing, né? Tá falando de buscador. O Bing muito porque a empresa não consegue instalar o Chrome, ela fica com o Internet Sim. Explorer, né? É bloqueada, ela acaba usando o Bing. Sim. Funciona, tá? Tem 5% de share, talvez 4% de share. Mas basicamente era isso. Então, se você estivesse fazendo uma campanha bem de fundo de funil mesmo, foco em performance, tirar cliente, era colocar uma campanha bem feita de Google e seu trabalho estava pronto. Hoje, tem um ponto muito grande que é a jornada toda, ela às vezes ela ainda nem passa pelo Google, porque o usuário está pesquisando no chat GPT ou qualquer LLM, e ele inicia essa jornada, o que é, como funciona, quem são os players, quais opções, e o próprio chat GPT já vai dar algumas opções. Ele até pode ir para o Google, mas ele já vai com uma mente feita daquela LLM. Ao mesmo tempo, existem estratégias, né, para você aparecer nas LLMs, mas todas essas plataformas vão criar as suas plataformas de ads, né? O ChatGPT já tem, o ChatGPT Ads está disponível nos Estados Unidos, inclusive a máquina já tem um cliente que trabalha com o nosso ChatGPT. Já existem algumas ferramentas para você descobrir se você tem citações nessas AIs, e é inegável que isso acontecer, mas o Google, enquanto monopólio, ele tem o Gemini, e o Gemini já está na busca do Google, você vai lá no modo AI. Então, o Google agora com performance mais, com a evolução dessas AIs, é uma questão de tempo para que as suas palavras que você compra, elas também comecem a aparecer como um anúncio dentro do modo AI do Google. Então, assim, existe uma pulverização,
mas eu não acho que tem uma dominância de Google muito. Acho que a dominância de Google ela vai se permanecer Sim. pelo fato de ele ter um Gemini, Uhum. e o Gemini já está instalado em todos os celulares e todos os computadores, ponto final. Mas essa fatia desse bolo vai ser dividida e a atenção vai ser dividida e o anunciante, o empresário vai ter que se preocupar com mais canais. E com essa jornada completa, não só, beleza, eu tô ranqueando bem no Google, quando ele for procurar ele vai estar lá e eu vou estar lá. Não. Agora você tem que estar nas redes sociais, Uhum. nas LLMs, produzir conteúdo, então ficou mais pulverizado, então, e você tem que conhecer melhor o seu público para saber onde que ele tá para você colocar o seu conteúdo ali. Perfeito. E pessoal, bom, estamos aqui em 2026 e eu quero que vocês falem o que ninguém sabe, o que ninguém fala, o que ninguém conta sobre Meta Ads e Google Ads. Eu falo. Acho que um ponto. Pegando lá atrás, vamos falar de meta um pouquinho, principalmente Facebook e Instagram, né? A galera antes, ela se preocupava com o like, né? Que é aquela métrica de vaidade, a galera queria ter muitos likes, etc. E aí, com o tempo, a galera foi vendo que like não paga conta, né? Uhum. E aí focou ali no custo por lead. Então, fala, não, mas o que importa é o cliente que entra. E agora, a galera tá vendo que, na verdade, é melhor você pagar um pouquinho mais caro esse lead, mas ele compre de você, do que você comprar barato de vários leads ruins, né? Então, no Meta tem alguns pontos agora que eles estão facilitando. Por exemplo, eles estão focando muito para você instalar a API de conversões, que é uma forma. Hoje, toda vez que algum cliente deixa um contato, deixa um lead, por exemplo, ou ele faz uma compra, ele deixa um rastro. Uhum. Só que no iOS, por exemplo, ele consegue bloquear esse rastro. Então, o Meta até sabe que ele comprou, mas não sabe quem, não sabe, sabe que o Gustavo fez uma compra. Mas ele não consegue voltar e linkar o usuário do Gustavo no Uhum. Instagram, porque está bloqueado no iOS, por exemplo, né? E aí tem formas de você fazer isso. Então, acho que hoje, talvez quem é da área com certeza sabe, mas principalmente o empresário, a pessoa que toca um negócio, não está ciente desse nível de tecnologia que é praticamente obrigatório de fazer hoje. E até retomando o assunto do custo por lead, no WhatsApp, por exemplo, tem tido muita reclamação de cliente que faz uma campanha direto para o WhatsApp, né? Então chamou, já cai no WhatsApp. E vem muito cliente ruim, ruim, ruim. Hoje, o Meta, que é dono do WhatsApp, quando você conversa com o cliente, já vem uma pergunta no WhatsApp, Uhum. perguntando para você, lojista, empreendedor, esse cliente fechou negócio com você? O que o Meta tá forçando? A hora que você diz sim, você devolve e fala, esse cara foi o Gustavo, e ele vai mostrar para mais clientes como o Gustavo, né? Então, acho que tem um desses pontos no Meta. Acho que um outro ponto polêmico, e também quem é da área com certeza já sabe, na questão das AIs, que o Meta tá empurrando AI, principalmente para parte de criação, isso atrapalha demais. Ele pega o seu carrossel, transforma em vídeo, ele pega o seu vídeo vertical, transforma em horizontal, bota em vertical, e aí ele estraga, ele pega coisas do seu site. Então hoje, qualquer alteração que você faz tem que ficar desmarcando, tem que ter muita atenção em Sim. desmarcar tudo que ele, que ele te pontua ali, e isso junta tudo com os outros assuntos, né? Se não tiver ninguém olhando ali, cara, Sim. vai piorar. E o Google segue um caminho muito semelhante, tem um pouco dessa retirada de controle. Em alguns casos, no caso do OpenMax agora, eles até estão colocando. Antigamente você não conseguia ver nem direito quais palavras eram compradas, quais canais que estavam sendo exibidos, não conseguia negativar a palavra. Então o Google, nesse sentido, ele tem caminhado um pouquinho, Mais mas eu acho transparente, que né? mais transparente. Sim. Mas como a pesquisa deixa de ser por palavra-chave, ela começa a virar contexto, que vai virar tudo AI, tudo conversacional. Essa você preparar, né, a sua base de dados justamente para isso, para devolver isso para o algoritmo, acho que é o principal ponto e é o principal segredo hoje para você conseguir extrair bons dados e você ter bons resultados com as suas campanhas. E, e eu não vejo tanta gente falando, quem eu vejo é muito quem está na área, mas eu acho que a pessoa que tem um negócio, ela não faz ideia que tanto o Meta quanto o Google e qualquer uma, cada vez é mais tecnologia do que criatividade. Óbvio que a criatividade, Uhum. né, é excelente para você segurar e para você atrair a atenção do cara, mas se você não devolver essas informações, não basta colocar a campanha no ar, tem que devolver aquilo que está funcionando. Então, acho que nos dois, o principal ponto é aumento da participação da tecnologia, do conhecimento de dev, de dados integrado à mídia, servindo a mídia. Perfeito. Pessoal, para a gente fechar a nossa conversa, eu gostaria que cada um de vocês falasse, para entrar aqui no papo, em um post, em termos de limite do que vocês podem falar.
um post, sem ser carrossel, um post que vocês deem um resumo do que é mais importante dessa conversa que a gente teve até agora. Começando por você, Mike. Te colocar na fogueira. Mas aí, pensando em um post para essa conversa, eu acho que foi a questão, primeiro, falando sobre growth, e eu acho que a gente falou muito sobre, inclusive, flywheel. Sobre flywheel, sobre essa questão de a gente não olhar só para um canal em específico, mas a gente poder trabalhar essa roda, sabe? A gente trabalhar retenção, a gente trabalhar reter, atrair, porque eu acho que, até falando sobre isso, né, eu acho que tá muito em alta falar sobre atrair, sobre manter esse cliente, mas a gente precisa entender que realmente essa roda antes não era dessa maneira. Antes a gente era uma empresa que ela chegou num patamar, ela chegou naquele degrau. Pronto, ela era uma empresa que ela estava inatingível, ela chegou num lugar de sucesso. E hoje não. Esse cara, essa empresa que está lá nesse lugar de sucesso, hoje ela precisa voltar. Porque ela precisa estar dentro ali do que está se inovando, do que está acontecendo no marketing, isso falando sobre questão mercadológica. Então, eu acho que é isso. Pensando em um post ou até mesmo estratégia, eu traria esse lugar de flywheel, é sobre a gente saber trabalhar com todas essas redes, todas essas plataformas e fazer disso negócio. Acho que é isso. Perfeito. Gabriel? Eu acho que o principal ponto é a régua subiu, você não tem como substituir as pessoas, só que se você quiser estar acima da média, você vai precisar de pessoas melhores. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Então, a AI vai servir as pessoas, mas o apontamento crítico ainda vai vir do ser humano. E eu acho que ele facilita, mas você não pode delargar. Então, tem que ter muito em mente que todas as plataformas, o Google, o Meta, o objetivo deles não é o objetivo da sua empresa. Existe um conflito de interesses claro ali. E se você der tudo na mão deles, eles vão fazer o que é melhor para eles, né? Então, por favor, Mark, não derrube esse vídeo. Mas tenha em mente isso. Tudo que parece fácil demais pode acabar te prejudicando. Perfeito, pessoal. Bom, esse foi o papo de hoje. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de tema, faz o seguinte, siga a Máquina aí nas redes sociais que lá vai ter muito conteúdo para você. Até mais.